Olá, boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo, então? Ótimo. Sim. Só avisei o pessoal lá do Telegram. Estou curiosa aqui para saber, eu sei que a maioria do direito. Tem alguém que não é do direito aqui? Compliance. Legal. Compliance é importantíssimo, né, para atuação nessa área. Coordenador de TI. Conhecimento-chave aí, né, de segurança da informação que a gente precisa. Principalmente na atuação do DPO. Valdenice é do direito? Não? Advogada. Colega. Podem escrever no chat aqui que eu estou olhando por enquanto. Bacana. Mais um minutinho eu começo, tá? Vou me apresentar para vocês, quem não me conhece. Bom, eu vou começar aqui me apresentando, então, sejam bem-vindos. Estou bem feliz que a gente está aqui hoje para poder discutir um pouquinho aí sobre a LGPD, né? Um tema que nos últimos meses a gente tem ouvido muitos empresários e até colegas aí se deram conta, né, da importância da proteção de dados no nosso contexto atual. Então, hoje eu quero expor para vocês aqui um pouquinho da minha experiência, como que eu cheguei a atuar nessa área, né? Eu passei por um momento de dúvidas, mas quando eu comecei realmente a atuar, aí eu tive a certeza que é uma área muito promissora, já rendendo muitos frutos e com certeza aí é eterna, né? Vai ser sempre essa questão de adequação, de manutenção, de defesa dos direitos titulares das empresas perante o judiciário, depois com a autoridade nacional nos processos administrativos. Então, é muito trabalho e é uma área muito legal. Bom, eu sou a Suelen, eu sou advogada há mais de 11 anos, né? Há 1 ano e meio eu decidi modificar a minha carreira profissional. Eu era sócia de um escritório de advocacia há em torno de 9 anos, um pouquinho mais, um escritório já consolidado, que já existe há mais de 30 anos. Então, teoricamente, eu estava com a minha carreira consolidada, né? Mas, ao mesmo tempo, com esse perfil meu empreendedor, eu me sentia muito limitada e resolvi empreender no direito sozinha, uma carreira solo. Tava com projetos maravilhosos aí, né? Que eu achava que eram maravilhosos na época, montando escritório em Balneário com parceiros lá de Santa Catarina, e vem a pandemia. Então, muitos dos meus projetos caíram assim por terra, não deram certos, e hoje eu agradeço, né? Passei um período aí de dificuldade, meio perdida no direito. Foi quando
eu comecei uma plantinha que eu plantei, assim, uma sementinha que eu coloquei há uns anos atrás, né, para os clientes que eu já atendia, que eu já vinha falando do direito à privacidade, da LGPD, lá em 2018, quando ela foi sancionada, né, com a GDPR também, que a GDPR entrou em pleno vigor em 2018, eu já plantava sementinha nos meus clientes, vamos fazer um compliance, né, vamos já ir ajustando a empresa, adequando, porque vai ser necessário, e ninguém me dava ouvidos, né, óbvio. Os clientes não me davam ouvidos, e então depois, no meio dessa pandemia, eu sempre estudei a GDPR desde aquela época, e depois a LGPD. Aí aqueles clientes daquela época, aquela sementinha que eu plantei, começaram a me procurar, né, para adequação, para, o que eu faço agora, doutora Suelen? O que a gente faz? Eu, que bom. Que bom, né, que agora, pelo menos, as pessoas estão se dando conta. Que esse é um dos maiores desafios para quem lida aí com a privacidade de dados, né, com esse contexto todo atual, que é o aculturamento, que é as empresas e as pessoas realmente terem noção do quão importante é ter um compliance aí de proteção, uma governança em privacidade. Então, eu mergulhei de cabeça, né, na proteção de dados, e quando eu resolvi realmente tornar público que eu estava apta, porque eu disse, eu estou apta, já implementei ali a LGPD em algumas clínicas, porque eu trabalhava com responsabilidade civil do médico, né? Atendia aí uma grande associação de médicos. Eu disse, eu já tenho experiência, mas eu tinha medos também tinha receio. Eu até fiz uma pesquisa ali no Telegram para entender um pouquinho de vocês, né? Qual é o contexto, se vocês já estão trabalhando na área, se não se sentem seguros. E eu não me sentia nada segura. Então eu disse, não, mas eu já fiz, já tenho cases, né, que deram certo, já dava treinamento dentro das organizações aí para qualificar profissionais, porque, gente, tem pouquíssimos profissionais qualificados, é um ramo aí muito interessante, muito promissor. Quem coloca no seu currículo que tem conhecimentos, que trabalha na área, enfim, tem um grande diferencial competitivo. A gente vê isso porque quando eu entro nas organizações para implementar, ninguém tem muito noção do que se trata. Então, e por essa dificuldade de conseguir profissionais externos capacitados, a gente acaba treinando, eu muito treinei equipes internas, né? Então, assim, quando eu tornei público, só para fechar aqui para vocês, e vamos entrar no nosso tema, né, LGPD na prática, quando eu tornei público, foi uma avalanche, assim, né, de empresas me procurando para adequação, a universidade me chamando para pós-graduação para dar aula de um tema, um curso meu que foi colocado de extensão em universidade também. Então, vejam, é uma área muito, muito legal, muito bacana, eu estou apaixonada. E eu acho que finalmente, depois de mais de 11 anos aí, eu me encontrei, né? Quem está na dúvida, vale a pena investir, viu? Bom, vamos lá então. LGPD na prática e atuação do DPO. Por que DPO? Eu acho muito importante trazer aqui a função, os desafios do DPO, quem precisa de DPO, por quê? Todos, na realidade, vocês vão ver agora pela lei, que todas as empresas que tratam dados pessoais precisam de um encarregado de dados. Então, é uma função muito importante que surge aí nesse novo cenário. E também gera muita dúvida, né? Então, vamos lá. Eu vou só trocar meu lugar aqui, que eu tô em cima da apresentação. A gente vai ver então a contextualização, que é importante a gente entender o cenário aí, né? Que a LGPD surgiu, os direitos dos titulares. Faço questão de relembrar aqui com vocês, que, né, muitos aqui já estudaram, já até trabalham na área, mas é importante a gente sempre lembrar que a razão de existir da nossa lei de proteção de dados é a defesa do titular, né? Nós, eu, você,
Então, é muito importante a gente ter essa visão clara. O DPO, né, as características, requisitos, responsabilidades, quem deve ter um DPO, o programa de conformidade LGPD e a atuação dele nesse programa de conformidade. Eu vou apresentar aqui hoje para vocês também um método Pro-LGPD, que é um método que eu desenvolvi aí de treinamentos nas organizações, e o nosso Data Mapping, a nossa cereja do bolo. O Data Mapping, ele é muito importante. Ele é um dos primeiros passos aí que a gente tem que tomar na adequação às organizações à LGPD. Só com ele, só com esse mapeamento que a gente vai conseguir visualizar todo o contexto, né, de dados e conseguir nele, então, identificar os riscos, os gaps, onde eu vou começar a atuar, qual os primeiros setores que eu vou agir, porque hoje nós não temos mais muito tempo, né? Se fosse aí há um ano atrás, nossa, a gente se levava muito tempo só no mapeamento, no diagnóstico, mas precisamos mapear, ok, mas para tomar atitudes rápidas, porque as empresas exigem essa rapidez, essa agilidade nossa, né? De identificar os pontos mais críticos e realmente agir. E o que eu vou mostrar aqui para vocês é um data mapping bem simples, que é o que eu uso nas adequações. Eu vou exemplificar ele com 2 exemplos aí do dia a dia, né? Realmente palpáveis. Vocês vão ver que, tendo alguns conceitos básicos que a gente vai revisitar aqui, fica muito simples de entender a aplicabilidade dele, tá? E ele está de acordo com todas as exigências que temos aí na nossa lei. Vou só colocar no silencioso aqui. LGPD e a sua razão de existir, tá? Bom, a proteção de dados, ela alcançou um status de direito fundamental e isso é muito importante. Quando que começou a surgir, então, todo esse contexto de proteção de dados, essa preocupação maior, né? Houveram muitos escândalos aí. A época do Facebook lá, com a Cambridge Analytica, na época das eleições em 2018, que houve vazamento de mais de 50 milhões de dados de titulares, de dados de mais de 50 milhões de titulares. Então, a Europa, que já estava há muitos anos, né, a Europa, eles se direcionavam na privacidade com as diretivas e com regulamentos esparsos. Mas em 2018, desde 2016, eles já elaboraram a GDPR deles, né, mas em 2018 ela entrou em pleno vigor. E logo, no efeito aí manada, né, o Brasil também criou a lei, a LGPD, lá em 2018. A gente teve uma vacatio legis de 2 anos, que foi o período aí que muitas pessoas ainda estavam duvidando, vai colar essa lei, não vai colar essa lei? Pois então. Mas o Brasil também já tratava de privacidades aí, né, dos direitos de privacidade. Na nossa Constituição Federal, o Código Civil, o próprio Código Penal, o Marco Civil da Internet. Em 2012, se eu não me engano, teve aquela lei da Carolina Dickmann, né? Então, tinham várias leis esparsas que foi unificado na nossa LGPD. E aí muitas pessoas dizem, mas já tinha proteção, o que muda afinal com a LGPD? A LGPD, ela vem para dar diretriz, dizer realmente como tem que ser, como que a gente, enquanto profissional, tem que agir, né? Quais são os direitos dos titulares, as sanções, aqui é um diferencial absurdo, porque antes, tudo bem, houve uma infração, houve um vazamento de dados, a empresa era condenada civilmente, né? Agora nós temos as penalidades administrativas, sanções aí que podem chegar a 50 milhões. Então, realmente, se o empresário não se der conta, um simples erro pode ocasionar aí um grande prejuízo, até reputacional, porque uma das sanções aí da nossa LGPD é a publicização, né? Bem como até o bloqueio de dados, de utilização de dados pessoais. E, às vezes, um risco reputacional com uma publicização pode ser muito maior e prejudicar muito mais uma organização do que uma simples pecúnia, né? A gente teve recentemente aí também, porque, só fazendo gancho aqui para vocês, para contextualizar mesmo, né? As sanções vão ser aplicadas só em agosto de 2021, mas
pela nossa autoridade nacional. Mas aí nós já temos os direitos dos titulares valendo. Recentemente eu comentei aqui o caso Cirela, vocês já devem ter ouvido, que foi uma indenização aí em 10 mil reais para um titular, tá? Imagina se todos que receberam aquelas ligações indevidas, né, com outros propósitos comerciais aí, ingressar no judiciário. Então pode sim significar um grande prejuízo aí. E é tão importante a nossa atuação como advogados, como profissionais aí do direito, né? Na consultoria, no compliance. Então, o desafio maior que eu vejo, com certeza, é o aculturamento, né? É plantar na cabeça a importância de se adequar às empresas. Então, a lei alcançou esse patamar, né, de direito fundamental. Do Brasil, então, a nossa LGPD, a Lei 13.709, ele inaugura o Brasil, que se pode denominar de um sistema realmente protetivo de dados pessoais, que é o que eu comentei aqui. Isso elevou, gente, o Brasil a um outro patamar, tá? Um patamar que ele foi bem visto pelos países estrangeiros para as relações comerciais, até para receber investimentos, né? Então, é muito importante. Não sei se eu não estou travando aqui para vocês. Então, por que eu vou passar brevemente aqui pelos direitos dos titulares? Porque além da LGPD proteger a pessoa natural, né, dona dos dados, seus dados pessoais, ela também, ao mesmo tempo, direciona aí a organização a dar respostas para esse titular. Então, a gente parte do direito titular para analisar a importância aí da organização em responder rapidamente aos direitos dos titulares. Pela nossa lei, quando um titular requer uma informação ao respeito dos seus dados, do tratamento dos seus dados, essa resposta tem que vir imediatamente da empresa, ou num prazo de 15 dias. Então, isso aqui já serve até de alerta aí para a gente usar como argumento, né? Quando a empresa impõe, assim, dificuldades, não quer aceitar a importância de se adequar. Então, toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, intimidade e privacidade. Aqui é muito importante porque entra em voga o direito à autodeterminação, né, informativa, que é o direito do titular ser dono dos seus dados, gerir os seus dados, controlar os seus dados. O artigo 18 ali fala, então, da confirmação que o titular pode requerer a confirmação da existência do tratamento de dados a qualquer momento e mediante simples requisição. Eu, Suelen, como titular de dados, posso chegar em qualquer empresa e requerer, ó, existe dados meus aí tratados? E a empresa tem que responder imediatamente, ou no máximo em 15 dias. Então, ela tem que estar organizada. Ela tem que ter uma governança de dados, uma compliance. E vocês vão ver que na sequência aqui do artigo 18, é uma sequência, né? Primeiro eu vou solicitar, olha, eu tenho dados, a empresa vai dizer sim ou não. Aí depois eu tenho, então, como eu tenho esse direito ao acesso livre aos meus dados, né? O titular tem direito ao acesso facilitado, a empresa não pode criar dificuldade nesse acesso, e tem que ser de uma forma clara, adequada e ostensiva. Então, eu verifico se tenho dados. Tenho direito ao acesso aos meus dados. Para saber a finalidade, ó, por que meu dado é tratado? A forma que ele é tratado, né? A identificação do controlador. Quem está amando aí? Quem está coordenando o tratamento dos meus dados? Quem é o controlador? Porque aqui, só para relembrar para vocês, nós temos os atores da LGPD, que é o controlador de dados, normalmente a empresa, né? Que gera os dados pessoais, trabalha com dados pessoais. O operador, que é aquele que vai tratar efetivamente, então o controlador controla, né, determina o que vai ser feito com aqueles dados. O operador trata o dado. Nós temos também a autoridade nacional aí, que é a fiscalização, o titular e o nosso DPO. Esses são os atores da LGPD, tá? Só para a gente lembrar.
Eu posso requerer, então, quando eu tiver a confirmação, eu posso requerer a correção desses dados, se eles estiverem incompletos, inexatos, desatualizados. Eu posso pedir a anonimização, bloqueio ou eliminação de dados que são desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com a lei. O que é anonimização? Anonimização é quando aquele dado não vai mais me levar ao titular. A ANDP ainda vai se manifestar, né, a respeito aí de como que seria um protocolo de anonimização. Mas, a princípio, a criptografia é um tipo de anonimização. O importante aqui é que a anonimização ela não pode mais levar aquele dado ao titular. E por que que a empresa, então, usaria, né, um dado anonimizado? Muitas vezes por estatística mesmo interna. E a portabilidade de dados? Bem, aqui a gente tem um grande complicativo, porque já está valendo a portabilidade de dados. Hoje, se o Suelen chegar na empresa e requerer, olha, eu vou mudar de plano de saúde, tá? Eu não quero mais X plano, vou passar para tal plano. Eu quero, então, que a operadora aí aporte os meus dados, né, para outra. Gente, isso aqui para o titular é maravilhoso, mas para a empresa é uma dificuldade absurda, absurda. Então, a ANDP também vai se manifestar, vai dar as diretrizes de como que vai ser essa portabilidade de dados. Mas, por enquanto, ela não se manifestou e as empresas já têm que cumprir. Então, o que que se faz na prática? O que a empresa faz? O que a gente aconselha que a empresa faça? Passa os dados do jeito que está. Claro, reservado lá, né? Os direitos próprios da empresa, os dados que realmente só sejam pertinentes para o titular. E aqui eu posso exemplificar para vocês. Como titular, que legal, né? Os apps, por exemplo, os programas que temos hoje no Spotify da vida, um Netflix. Digamos que eu quero trocar para outro, para um concorrente, e pedir todo aquele meu histórico de consumo, de gosto próprio, passar para um outro. Então, para o titular é muito bom. Para a empresa, ela realmente tem que estar muito organizada para conseguir fazer isso. E o mapeamento de dados, que a gente vai ver logo mais, ele vai ajudar muito nesse processo dos direitos dos titulares, da transferência de dados, porque olhando ele eu vou conseguir identificar, né, os pontos mais importantes e agir, realmente propor ali um plano de ação para todas essas questões, essas diretrizes que a lei nos impõe. E também o titular pode requerer a eliminação dos dados pessoais que ele deu com consentimento, porque o consentimento ele é muito importante, né, para algumas questões, mas ele também é o mais frágil das bases legais. Porque ao mesmo tempo que eu dou consentimento para uma finalidade, eu posso ir lá e retirar aquele consentimento a qualquer momento. Então, toda vez que o controlador for embasar, a gente vai ver, por que a gente vai passar agora a revisitar a questão do... Tem uma abelha, gente, aqui, que entrou pela minha janela. Ela é bem-vinda também. Toda vez, então, me perdi até. Toda vez que for dado o consentimento, toda vez que eu for embasar, desculpa, o tratamento de dados, eu tenho 10 bases legais que eu vou revisar aqui com vocês, rapidamente, tá? Porque agora, quando a gente entrar no data mapping, uma das colunas lá que a gente preenche é o embasamento legal, tá? Então, por que é muito importante tentar encaixar numa outra base legal? Porque o consentimento, ele é muito frágil, né? Tem hipóteses lá que, obviamente, o titular não pode requerer a eliminação dos dados com consentimento quando for para um legítimo interesse, aliás, uma proteção legal, enfim, que a lei dá para o controlador. Que é a execução de contrato, a gente vai ver elas todas aqui agora. Ainda o titular tem direito, então, a saber das informações que aquele controlador, quais dados dele o controlador compartilha com entidades públicas, tá? E tem muitas vezes esse compartilhamento de dados, né? E as informações sobre a possibilidade de fornecer ou não o consentimento e o que vai ocasionar se eu não consentir com aquilo ali. Muitas vezes, o consentimento, ele abre uma janela ampla aqui para várias discussões, né? Mas vocês lembram que um tempo atrás, agora está um pouco melhor, mas eu baixo um aplicativo, tá? Um aplicativo de música, sei lá. E ele começa a me pedir
Antes era consentimento tudo ou nada. Eu vou lá, consento com tudo para poder ter acesso ao aplicativo. Já não pode mais. Mas ainda assim a gente vê às vezes que daí começa, né? Ah, eu quero o teu consentimento para tua voz. Ah, interessante, daqui a um pouco eu vou falar ali no aplicativo, quero tal música, e ele vai pesquisar para mim. Mas aí daqui a um pouco começa, geolocalização, acesso à tua agenda. Não, para aí. Para quê, né? Não pode. Então, por isso, um dos requisitos para usar o consentimento aí é a granularidade, que a gente já vou explicar melhor para vocês também. Abelhinha. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certinho aí? E essa revogação, como eu falei antes, do consentimento é a qualquer momento, por uma manifestação expressa do titular. O procedimento tem que ser por procedimento gratuito e facilitado. A empresa não pode dificultar a revogação daquele consentimento para o titular. Ela não pode criar óbice, ela tem que ser procedimento gratuito e facilitado. Assim como tem que ser fácil consentir, também tem que ser... Tá, eu já olhei aqui no chat, tá tudo certo. Então, a gente vai entrar, deixa eu só ver se eu não pulei. Pulei. Alguns conceitos importantes, tá? Só para a gente relembrar. Que também, às vezes, gera muita dúvida para quem não está familiarizado ainda com a lei, tá? Porque, às vezes, é aquela coisa, a lei a gente lê e não entende, muitas vezes, né? Só na prática mesmo. Nem esses dias um aluno me perguntando, mas, professora, onde é que tá na lei o data mapping? Não tá, né? A lei não fala em inventário de dados, mas não ensina a fazer. Então, realmente, é importante a gente puxar para a prática. Tem comentários aqui. Ah, tem pessoas aguardando para serem aceitas. Tá, já vou verificar. Dado pessoal, tá? É toda a informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Identificada é muito fácil, vem à nossa mente rápido, né? Nome, telefone, endereço, são dados que vai identificar aquela pessoa. O identificável, ele não, num primeiro momento, quando eu olho o dado isolado, eu não consigo identificar o titular. Mas se eu juntar com um contexto de dados, eu vou sim conseguir identificar. Por exemplo, IP de computador, geolocalização, acho que entrou agora. Deixa eu só ver aqui. Só para todo mundo entrar, né? Não vamos deixar ninguém esperando. Essa é a questão do Zoom, né? Mas é que é uma plataforma a mais que eu utilizo para dar aula e eu acho legal. Ia fazer no YouTube também, mas acabei não. Dado sensível. Bem, o dado sensível é todo aquele dado que diz respeito à origem racial ou étnica, ali tá errado, tá? Convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, dado referente à saúde. Ou seja, é todo dado que pode vir a gerar aí um constrangimento, uma discriminação para o titular, é considerado um dado sensível. Eu entendo que a lei ela não é exaustiva quando ela coloca esse rol de dados sensíveis, tá? Porque dependendo do contexto que a pessoa está inserida, às vezes até um endereço, né, que aponta ali o bairro da pessoa, um bairro menos privilegiado, pode ser sim um dado discriminatório. Então a gente tem que analisar bem as situações aí, ter cautela quando a gente enquadrar os dados, ter cautela com todos o tratamento, né, de qualquer dado na realidade. A Autoridade Nacional também provavelmente vai se posicionar a respeito. Então, a gente vai ver aqui. Eu não sei passar realmente o slide. As bases legais. Bem, as bases legais são 10 bases legais. Elas estão lá no artigo 7º da LGPD. E para um controlador poder tratar um dado, ele tem que se enquadrar pelo menos em uma
base legal, autorizativa, né? Eu chamo assim, autorizativa. Por que a gente vai relembrar aqui? Só vou, para quem chegou depois, a gente vai relembrar porque as bases legais, elas fazem parte do nosso data mapping. A gente tem que conseguir enquadrar o tratamento de dados lá da melhor forma. O data mapping, como vocês vão ver, já dando um spoilerzinho aqui, a gente orienta enquanto profissional, né? Mas quem preenche são as pessoas do setor. O data mapping, ele é, eu digo, um espelhamento de sistemas. Então, eu passo orientação para aquele setor, o setor vai lá e preenche, né? Claro, sob orientação, ali, acompanhamento, tudo. Mas depois a gente sempre tem que revisitar o embasamento legal, porque a empresa, ela realmente, ela não embasa, às vezes, da melhor forma. Isso pode vir a dar prejuízo. Vamos começar pelo consentimento, que eu já falei um pouquinho do consentimento aí para vocês. Consentimento, assim como ele é essencial para muitas questões, ele é também o mais frágil, porque o titular, ele pode sempre revogar o consentimento. A lei traz que o consentimento tem que ser feito de forma granularizada. O que seria granularizado? Por etapas, né? Não existe mais aquele consentimento tudo ou nada, que é como eu referi antes, que a gente entrava lá no aplicativo e consentia, quando consentia com tudo. Não dá mais, ele tem que ser feito por etapas. Então, o Brasil, ele seguiu um sistema que é o opt-in, que a gente chama, que é o mesmo sistema utilizado pela Europa e pela Argentina, que é diferente, né, do sistema americano, norte-americano, porque o sistema norte-americano é o opt-out, ou seja, o controlador pode utilizar os dados do titular livremente, sem consentimento, até o titular dizer, ó, requerer, não quero mais que utilize meus dados. Aí, então, o controlador tem que parar imediatamente de utilizar, senão ele vem ser responsabilizado, inclusive, penalmente, tá? Mas o nosso, então, é opt-in. Eu só posso utilizar o dado, se a minha base legal for o consentimento, quando o titular consente item por item, granularizado, tá? O consentimento, ele tem que ser livre, inequívoco e informado. Livre porque a pessoa tem que entender o porquê que ela está consentindo. Eu tenho que entender a finalidade, para que vai ser utilizado aquele meu consentimento. Lá, como a lei disse antes também, né, no artigo 18, se eu não consentir, quais serão as consequências do não consentir. E na visão do empresário, eu tenho que sempre colher o que seria o inequívoco. O inequívoco é colher aquele consentimento, de alguma forma, né? Ou áudio, ou vídeo, ou expresso, em destaque, tem que ser muito bem, porque quando a empresa precisar aí se defender e comprovar a autoridade nacional, tem que estar bem sedimentado aquele consentimento, né? E se mudar a finalidade, gente, tem que pedir um novo consentimento. Eu não posso tratar aquele dado baseado num consentimento antigo, que já mudou, né? Não é porque eu comprei um produto em 2005 e a empresa está até hoje utilizando meus dados para me mandar e-mail, já perdeu a finalidade há muito tempo, né? Bem, o cumprimento de obrigação legal. Quando a lei exigir que eu guarde aquele documento, que eu trate aquele documento, por algum motivo. Eu estou bem em cima do slide aqui, deixa eu só me mudar de lugar. Então, por exemplo, tá num processo de admissão, que quando eu comecei a atuar na LGPD, eu fazia parte lá trabalhista. Eu não comecei adequando inteiramente uma empresa, né? Eu comecei prestando consultoria, fazendo um compliance trabalhista. Então, a gente via muitas coisas erradas, assim, né? Às vezes, no próprio processo seletivo de funcionários, a empresa querendo saber questões porque já começa lá o tratamento de dados, né? A empresa está fazendo um processo seletivo e já começa o tratamento de dados naquele momento. Eu não preciso saber naquele momento do processo seletivo se aquela pessoa tem filhos, se ela é casada, entre tantas, a carteira de trabalho. Por que eu vou pedir o documento da carteira de trabalho se eu ainda não vou utilizar? Se não tem uma finalidade específica. Então, eu não posso. Mas, no momento da contratação, se eu requerer do titular
os documentos necessários para contratar, a lei está exigindo que eu preciso daquela carteira de trabalho para poder cumprir, né? Enfim, o fim. E a pessoa diz que não, bom, então sinto muito, perdeu o emprego. Entende? Então, mas nesse sentido, para o cumprimento de obrigação legal. É nesse sentido aqui que a gente enquadra. Para administração pública, para execução de políticas públicas, aqui a gente tem a exemplo, por exemplo, do Covid-19, né? Que os hospitais tiveram que passar aí dados de saúde dos titulares para o governo. Por quê? Para políticas públicas, visam um bem maior. Então, pode utilizar, pode repassar dados, pode tratar esses dados. Para a realização de estudos por órgãos, aqui entra o censo, por exemplo, né? Também visa um bem comum, um bem maior à coletividade. Então, pode utilizar esses dados. Execução de contrato. Bem, execução de contrato aqui não é aquele contrato de trabalho, tá? Execução de contrato, a gente é para adimplir o contrato, tá? Por exemplo, o iFood. O iFood, para poder cumprir a finalidade que é entregar o alimento para aquele titular, ele vai precisar compartilhar os dados com o entregador. Então, é realmente nesse sentido de executar, de adimplir um contrato. Exercício regular de direitos em processo judicial. Aqui até, inclusive, a guarda de documentos também conta aqui. Por exemplo, para testemunhas, também indicar testemunhas num processo, aquela guarda de documentos trabalhistas, né? Recibos de pagamento que eu tenho que guardar por 5 anos, termo de rescisão do contrato que eu tenho que guardar por 2, dados de saúde ocupacional do funcionário que eu tenho que guardar por 20 anos, segundo a NR7. Então, quando a gente presta consultoria também, a gente tem que educar nesse sentido. Até tem um cronogramazinho lá com todos os documentos, o tempo que tem que ser guardado, né? É nesse sentido, tá? Essa guarda para o exercício regular. Proteção da vida e a integridade física do titular. Por exemplo, acidente, né? Um acidente aí que eu tenho que utilizar os dados daquela pessoa para própria salvaguardar a vida do próprio titular. É mais raro de acontecer, né? Acontece mais a tutela da saúde. A tutela da saúde é quando ela é feita pelos profissionais da saúde, exemplo, médicos, enfermeiros, que é uma consulta regular minha, um médico, um exame. Então, aí se enquadra aqui na tutela da saúde, que é muito utilizada essa base legal aí nas clínicas, nos hospitais, né? O interesse legítimo. Gente, o interesse legítimo, por que eu quis revisitar as bases legais? Porque o consentimento e o interesse legítimo gera muita dúvida, porque as empresas, por exemplo, de marketing, elas utilizam muito o interesse legítimo, né, para prospecção aí de clientes, para o marketing interno e tudo mais. Só que o interesse legítimo, a lei diz que a NDP pode a qualquer momento exigir um relatório de risco. E a gente orienta, e a orientação aí do mercado em si, né, dos doutrinadores, é de que sempre quando utilizar o interesse legítimo, tem que ter um relatório de impacto. Tem que ter um relatório de impacto. Então, ele não pode ser utilizado assim, de qualquer jeito. Ele é mais trabalhoso para utilizar. Sempre vou tentar enquadrar em algum outro, tá? E o interesse legítimo, a gente tem que ter em mente o seguinte, é como se fosse uma balança, tá? É o interesse legítimo do controlador e de terceiros versus o interesse a legítima expectativa daquele titular. Se eu vou lá numa farmácia e dou os meus dados para obter desconto, eu espero que, se a farmácia me mandar algum marketing, alguma coisa relacionada a descontos, né? Não pode fugir da minha expectativa. A proteção de crédito, ela só é utilizada aqui no Brasil, tá? Ela não tem essa base legal. E ela é mais para aquele birô de crédito mesmo, não é banco, tá? Porque banco utiliza outras bases legais. O birô de crédito, por exemplo, Serasa, ele utiliza para proteção de crédito. Então, eu como titular, não posso simplesmente chegar para o Serasa e dizer, olha, eu não quero meu score aí, né? Se eu sou uma má pagadora, para proteger o crédito, sim, vai ficar lá. Se eu sou uma má pagadora. Tá bem?
eu começo a falar e sinto muita sede, não sei vocês. E aqui, a gente vai falar sobre o nosso DPO, o tão importante DPO. Na minha opinião, ele é uma das peças chaves, assim, em qualquer programa de adequação para a LGPD. O ideal é que a organização, quando começa, né, a adequação, já tenha um DPO, já tenha um encarregado de dados designado, porque ele tem que acompanhar todo o processo. Ele vai ajudar a fazer o data mapping ou ele próprio vai confeccionar. A obrigação é que ele mantenha atualizado esse data mapping, as políticas de privacidade, respostas a incidentes, a vazamentos aí de dados, incidentes de segurança, aculturamento interno, treinamento das equipes. Então, ele é uma pessoa fundamental. E o DPO, normalmente, numa organização grande, né, ele não trabalha sozinho. Ele precisa de uma equipe inteira de dados. Uma equipe inteira. Tanto que parte desses meus treinamentos era em função de escolher alguém internamente mesmo por não ter pessoas capacitadas. Embora no mercado aí estão às vezes dizendo que tem que ter certificações internacionais, a lei não obriga, tá? A lei não obriga, ela não faz distinção entre formação, né? Ela requer habilidades e conhecimentos específicos, mas não é uma formação específica lá, determinada, e não precisa de certificações internacionais também. E o mercado, tá? Aí agora eu vou falar a parte prática que eu visualizo, também não está exigindo. A não ser que tu vá trabalhar, de repente, numa multinacional, né? E precise aí dessas certificações. Então, o encarregado, ele pode ser uma pessoa física ou jurídica. Isso é muito bacana da lei ter aberto essa possibilidade, porque nós temos aí os consultores, né, em dados, em proteção de dados. Então, pode ser também uma pessoa jurídica. Inclusive, tem DPOs que atendem várias empresas. Isso é indicado para empresas menores, claro, né? Uma empresa grande, ela realmente precisa de um profissional totalmente dedicado ao cargo. Ai, passei. Quem pode ser? O DPO, então. Quem é o DPO? Desculpa. É a pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como um canal de comunicação entre controlador, titulares de dados e autoridade nacional. Eu gosto de imaginar uma pirâmide, tá? Onde o DPO é o centro dessa pirâmide. Ele é como se fosse uma ouvidoria, um canal de comunicação mesmo, onde ele vai gerir, então, essas demandas e vai... É como se fosse uma ouvidoria dos titulares, controlador e autoridade nacional. Então, ele tem que ter habilidades aí de comunicação, porque ele é um cargo de autogestão, né? Eu costumo dizer. Porque ele vai se comunicar com todos os atores aí, autoridades, titulares, controladores, operadores, todos. Quem deve ter um DPO? Isto é uma questão bem discutida até, porque muitas empresas acham que não precisa. Eu não preciso ter um DPO. Realmente, se for uma empresa pequena, talvez na prática vai ser algum gestor mesmo que vai desempenhar essa função. Mas a lei, enquanto a autoridade nacional não se manifesta aí, ela diz lá que todo controlador, ou seja, toda empresa que trate dados pessoais tem que ter um DPO, tem que ter um encarregado de dados. Pessoas jurídicas de direito público, obviamente, elas lidam com muitos dados pessoais também. A lei não, aí é que tá, a lei não distingue pessoas físicas, empresa para pessoa jurídica de direito público, né? Não é porque é órgão público que não vai ter que seguir a lei. Sofre, inclusive, todas as sanções, todas as penalidades, tudo da mesma forma. E os serviços notariais e de registro. O encarregado e a empresa. O que é importante a gente ter? Por que eu digo que ele é um cargo de alta gestão? E além dele ser um cargo de alta gestão, ele é independente. Então, ele tem que ter independência do resto da empresa, ele tem que ter autonomia. Por isso que a gente até diz que o DPO tem que ter orçamento
próprio. O que seria isso? Ele não pode participar de resultados, bônus por resultado, por metas, porque ele tem que ser neutro. Isso pode prejudicar a isenção dele enquanto profissional, né? E a gente tem que cuidar muito esse conflito de interesses. Por isso, o indicado é uma pessoa para atuar só como DPO e não acumular funções como vem ocorrendo. Às vezes pegam lá o encarregado de TI, né, e colocam como DPO. É ótimo ele ter a qualificação, mas então não pode mais ser encarregado de TI, tá? Porque há conflitos de interesse. E não pode ter subordinação, porque ele é um canal direto. Ele vai orientar, ele vai educar a diretoria da empresa. Então, a gente tem que cuidar muito aqui o conflito de interesses, tá? Então, quais são as atribuições, afinal, desse encarregado? Ele é um canal de comunicação, como eu disse. Ele tem que adotar providências, tem que prestar esclarecimentos sobre o tratamento de dados, orientar os empregados e os terceiros, que é aqui o aculturamento, né, a governança da empresa com relação aos dados. E aqui o artigo 41, como eu fiz referência antes, a autoridade nacional ela poderá estabelecer normas complementares sobre a definição e as atribuições do encarregado, bem como uma provável hipótese de dispensa, se houver. Eu não acredito muito na hipótese de dispensa, tá? Eu acho que a orientação vai ser no sentido de que as empresas menores possam aí ter um encarregado terceirizado, que a lei já faz essa permissão. Só dar uma olhadinha aqui no chat. No final, gente, eu vou dar uma olhadinha, tá? Nas perguntas, só pra gente tocar aqui, para não extrapolar muito o horário. Logo eu dou uma olhadinha nas perguntas aí, se houver dúvidas, tá? Então, o nosso DPO na prática. As responsabilidades previstas na nossa LGPD, que como eu disse, ela pode vir a se manifestar e dar, inclusive, mais atribuições a esse encarregado. Aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos, adotar providências, receber as comunicações da ANDP, também adotar providências quando necessário, orientar funcionários e contratados da entidade a respeito das práticas que devem ser tomadas em relação à proteção de dados. Então, ele vai estar, assim, ó, faz parte da rotina do DPO, esse treinamento, esse aculturamento, porque não é simples. Gente, eu já entrei em empresa que tinha grupo de WhatsApp para enviar documentos admissionais, documentos de rescisão, de funcionários, grupo que muitos faziam parte, que não tinha aquela finalidade, né? Não era pessoa específica para tratar disso. Documentos em cima da mesa, documentos importantes ali, não pode mais. Então, o DPO vai ter que estar sempre atento nesses gaps, né? Executar as demais atribuições que o controlador estabelecer. E na prática a gente vê que o DPO faz tudo, realmente. Ele acaba fazendo tudo. E com relação ao DPO na prática com base na GDPR? Por quê? Muito a nossa LGPD se baseou na GDPR. E a GDPR, há mais de 38 anos aí, lida com essa questão de privacidade de dados, né? Então, é uma super referência para qualquer pessoa que esteja estudando aí, se aprofundando. É uma leitura obrigatória, eu diria assim. Esclarece muitas questões aí da nossa LGPD. Bem, ele tem que monitorar a conformidade com a LGPD, eu estou bem em cima aqui do meu... Com outras normas aplicáveis e com as políticas e procedimentos internos relacionados à proteção de dados, que é a nossa compliance, a nossa governança de dados aí. Informar e aconselhar o controlador ou operador, por isso ele não pode ter subordinação, tá? E bem como os colaboradores a respeito desse tratamento de dados. Avaliar os riscos associados às operações de tratamento, opinar acerca da avaliação de impacto sobre a... Tá difícil aqui, né? Olha só. Tá um probleminha na pecinha que opera, né? Sempre é.
Então, opinar acerca da avaliação do impacto sobre a proteção de dados pessoais e monitorar a sua realização. E aqui, quanto ao relatório de impacto do uso, quando a gente usa a base legal legítimo interesse, também é o DPO, tá? É o DPO que vai organizar essa questão. Vai analisar se é legítimo interesse e o relatório. Então, quais as competências desejáveis para esse cargo? Como eu fiz referência antes, o DPO, ele não necessariamente precisa ser advogado, mas é muito bom que seja um bacharel em direito, que seja da área jurídica, porque ele tem que ter conhecimentos jurídicos regulatórios, e às vezes é mais complexo para alguém que não é da área, né? Todo aquele juridiquês e as normas aí que a gente está tão adaptado a lidar. Gerenciamento de riscos e tecnologia da segurança da informação, por isso também pessoas do TI aí, já até, né, tem casos de DPOs do TI, bem bacana também, desde que não tenha esse conflito de interesses, como eu falei antes. Essa facilidade de relacionamento com todos os níveis hierárquicos, que vai tratar desde a autoridade nacional até o titular de dados. E conhecimento sobre governança. E opinar aqui acerca que eu tinha falado antes da avaliação de impacto sobre o princípio que faltou do legítimo interesse, tá? Ele então tem essa função de educador conscientizador. E essa é a parte que eu mais gosto de atuar como profissional de proteção de dados, consultora de proteção de dados, essa parte de educador conscientizador, né? É um desafio constante, mas é muito compensador, assim, tu vê que realmente consegue plantar as sementinhas da proteção de dados, né? E aqui, gente, eu peço licença para vocês, a gente já vai entrar no data mapping, tá? Eu não quero me estender muito, mas eu quero apresentar para vocês o método Pro-LGPD. Que, como eu disse antes lá no início para vocês, eu acabei, quando realmente admiti, né, ó, trabalho com LGPD, já tenho cases, já me sinto apta, comecei muito a treinar dentro das organizações as pessoas de dentro mesmo para atuarem, né, desde de DPOs, analistas, pessoas profissionais para atuarem com a proteção de dados. Porque muitas vezes, dependendo do tamanho da empresa, o DPO não atua sozinho, tá? Ele precisa realmente de uma equipe. E também a questão educativa da equipe inteira, né, dos setores inteiros aí. Então, eu acabei desenvolvendo um método, que é esse método Pro-LGPD, que é baseado no treinamento que eu dou dentro das empresas. Para esse ano, eu encerrei a minha agenda, não tenho mais horários, tá? Começou a demandar muito tempo mesmo, meu, então acaba atrapalhando aí as consultorias. E, como eu disse para vocês, realmente o mercado ele é muito promissor. Eu já até recusei, tá? Recusei ofertas de trabalho para CDPO, porque eu não conseguiria atuar, né? É totalmente inviável prestar consultoria, CDPO, tudo junto, a não ser que fosse terceirizado, que também ocorre, mas eu acabei recusando. Então, para vocês verem que o mercado está muito sedento e muito carente de profissionais aptos a atuar nessa área de proteção de dados. Então, esse método, o mesmo método que eu aplico nas empresas, dentro das organizações, eu transformei num curso, tá? Por sentir justamente essa necessidade de profissionais aptos a atuar. As empresas muito me pediam indicação, inclusive, de pessoas para atuarem, né? E eu acho que assim, eu tenho uma maneira de alcançar, com certeza uma maneira de alcançar mais pessoas e de poder ajudar de alguma forma as pessoas que querem se inserir, que estão inseguras, né, para realmente atuar na prática e poder sair, realmente, colocar a mão na massa, né, trabalhar. Porque a lei é como andar de bicicleta. Se eu ler um manual como andar de bicicleta, posso passar a vida inteira lendo aquele manual de como andar de bicicleta. Se eu não ir na prática, eu não vou conseguir. Eu não vou atingir o meu objetivo. Então, esse método ele é totalmente voltado para a prática. Ele é validado porque existem, né, tem casos aí de sucesso, as pessoas realmente aptas, atuando já dentro de empresa. Então, ele é voltado para a prática,
tá? É a profissão, isso aqui é estatístico, tá? No último ano aumentou mais de 200% a procura por profissionais de dados. E não vai ter fim, isso aí. Com certeza não vai ter fim. Então, rapidamente eu vou entrar aqui e falar 3 minutinhos no máximo para vocês desse método, tá? Há pedidos também. O que a gente vê, o que se vê no curso, tá? Segurança da informação de acordo com as ISOs, que é muito importante. A LGPD e as leis internacionais. A GDPR a gente tem que revisitar, não adianta, né? Teoria e prática da função do DPO, realmente como ele agir na prática a um incidente de segurança, respostas aos titulares, resposta à autoridade nacional. Confeccionar documentos para adequação, eu utilizo e disponibilizo todos os documentos que eu realmente desenvolvi e que eu utilizo na minha prática, mostrando os bastidores, mostrando a parte prática da minha atuação, tá? E essa capacitação é em 2 meses, ou seja, começar o ano já capacitado para atuar em proteção de dados, para ser um DPO. Como ele forma DPO, tá? Capacita DPO, tu vai ter capacidade aí de implementar LGPD, de acompanhar toda a implementação, de fazer todo o ciclo, percorrer todo o ciclo de dados, né? E todas as providências práticas para serem tomadas nesta função. Então, o objetivo maior aqui do curso, ele é preparar os profissionais de forma prática para atuar como encarregado de dados de acordo com nossa LGPD, sempre olhando e analisando a nossa GDPR europeia, porque ela é uma diretriz muito forte, tá? Inclusive aí cursos que falam no mercado, precisa ter certificação internacional, a lei não exige, o mercado não está exigindo, até porque eu vou ser DPO, eu vou trabalhar na Europa, não sei que eu faça parte de uma multinacional, mas eu preciso entender a LGPD, né? É ela que vai nortear, que vai direcionar todos os trabalhos. Então, você aprenderá, né, a prática da LGPD, também com essa experiência internacional, foca na capacitação do profissional para atuar como encarregado de dados, desde o compliance, então, noções de compliance, até as respostas de incidentes aí de segurança. Realmente é bem completo. Inclusive, eu digo que esse curso ele capacita para certificação internacional também, porque ele abarca todas as questões fundamentais aí. Qual o diferencial? Se eu quero falar aqui também, já estou finalizando, já vamos entrar no data mapping. Segurem, fiquem comigo até o final, que o data mapping realmente, vocês vão ver que a gente consegue colocar na prática toda aquela teoria bagunçada ali da LGPD, a gente consegue visualizar no data mapping como fotografia, né? Ó, tá aqui o mapeamento daquele setor e em cima disso conseguir organizar toda a governança de dados e a aplicação e adequação à LGPD, tá? Já estamos entrando nele. Tem um diferencial bem legal, tá? Que a gente pensou. E o que acontece? Eu entendo, eu como da área docente aí, né? A gente tem essa mania de exercícios, para realmente sedimentar o conhecimento. Eu entendo que exercícios, estudo de casos práticos, casos reais, sempre ajudam a sedimentar o conhecimento. De lei, a gente já não adianta, né? Ler a lei é aquela coisa. Então, a gente vai criar, ao final do curso, quem realizar as tarefas com aproveitamento de 75%, tem a opção, né? Se quiser, pode fazer parte de um banco de DPOs, que eu chamaria como se fosse um banco de talentos, assim, onde a gente consegue se ajudar, consegue, quando nos solicitarem profissionais, consegue indicar o nome de vocês também, e acaba sendo aí uma comunidade também de apoio, de auxílio, de troca de informações, tudo mais. A gente vai ter uma comunidade exclusiva, bônus, tá? De alunos professores, masterclass mensal para tirar dúvidas. O objetivo é não existirem dúvidas, vamos sanar todas elas. E todos os documentos, né? Data mapping, aditivos, políticas de privacidade, consentimento e muito mais. Até contratos de honorários. Tudo eu vou disponibilizar para vocês. Bem, o conteúdo programático, toda essa primeira parte do meu conteúdo programático aqui é um curso inteiro que eu dei, que está na universidade, um curso de extensão, tá? Que até tem o nome Descomplicando a LGPD, que é toda a nossa LGPD,
Então, essa nem... Depois eu vou disponibilizar, quem tiver interesse, claro, pode ir lá olhar todo o conteúdo programático, pode mandar dúvidas pelo meu Instagram, por direct. Respondo todas elas. Aqui a primeira parte do conteúdo programático é toda a nossa LGPD, tá? Introdução do direito à proteção de dados, conceitos chaves, direitos dos titulares, agentes de tratamento, a transferência internacional, fiscalização, a NDP, tudo, abarca tudo. Sempre com aquele olhar prático, né? Sempre com exemplos, trazendo para casos reais. E aqui a parte do conteúdo mais direcionado realmente à atuação, à capacitação do DPO, a teoria prática de acordo com a LGPD, o papel do DPO na construção dessa governança, a materialização da governança em privacidade na organização, a gestão de terceiros, conceito, perfil, responsabilidades, frameworks de privacidade, né, na construção desse programa de conformidade, o Data Protection by Design, by Default, que é a preocupação, né, da privacidade desde a concepção até todo o ciclo do dado, Data Mapping, Data Discovery, registro de operações, avisos de segurança, tudo de acordo com a ISO. A gente vai estudar ISO também. Relatório de impacto. O relatório de impacto é bem importante, né? Como eu disse para vocês, nessa avaliação do legítimo interesse. O DPO é a segurança da informação, os data breaches, plano de resposta a incidentes. Gente, tá realmente muito completo. É tudo que o DPO precisa saber para atuar. E nós vamos entrar no data mapping, tá? Então, só para concluir, realmente está muito completo. Esse é um método que eu só vou disponibilizar, não vai ter outra turma esse ano, tá? Essa turma, quem ficar comigo aí até o final, vai ter um valor muito especial que não vai se repetir nos próximos. E se tu quer começar o ano realmente com uma capacitação para atuar, sem ter receio, sem se sentir inseguro, para realmente atuar aí como um profissional em LGPD, né, em proteção de dados, como DPO, esse é o curso. Realmente é um método mais completo, assim. Não tem outro. E nem se compara o valor. Data mapping, vamos lá. Chegamos no data mapping. Então, importante, vocês vão ver que é simples, gente. Quando a gente tem a teoria, né, sedimentada e colocar ali em prática, desenhar, mapear, fica tudo mais fácil. Só quero lembrar vocês que o data mapping é um dos primeiros passos. Ele não é, depois dele nós temos muito trabalho ainda, tá? O data mapping é o primeiro passo, mas é o que vai facilitar realmente o trabalho. Ele pode ser definido, então, como o quê? Como uma atividade de catalogação de todo o fluxo de dados pessoais, tá? Eu vou visitar todo o ciclo do dado, desde lá da coleta até a eliminação. Eu tenho que entender também os principais elementos, né? O tipo de dados, o formato, a finalidade, qual a base legal. Por isso que eu revi aqui com vocês as bases legais, porque a gente vai ter que colocar lá nele. E ele é realizado como? Mediante entrevista e preenchimento direto de formulários. Os responsáveis pelos setores é que terão que fazer, sob a orientação do profissional, claro, né? E a gente tem que revisar todo ele, discutir, depois da finalização dele, relatório, e aí começar a organização para adequação. O inventário de dados, então, ele tem 3 fases, tá? A preparação do inventário, que é a fase que a gente vai realmente mapear, colocar todos os dados ali, né? Ele vai percorrer todo esse fluxo de dados. A execução do inventário de dados, que é o momento que eu vou discutir esses resultados exaustivamente com a gestão, com a direção, com os responsáveis, para entender quais são os gaps, né? E esses impactos que eles podem causar, para a gente começar, então, a tomar o direcionamento nas adequações. E a manutenção contínua do inventário, que o DPO tem atuação forte aqui, né? Muitas vezes ele participa ou ele confecciona, mas ele é o responsável legalmente pela manutenção desse inventário. Qualquer alteração, mudança, ele tem que ser constantemente alimentado. É um organismo vivo, assim, eu diria.
Então, como eu disse aqui, o inventário de dados, ele tem que percorrer todo esse ciclo de dados. Então, a coleta de dados, né? Como que ele é coletado esse dado? O armazenamento, se é em texto, se é em áudio, se é em imagem, tratamento dos dados, o que eu faço com esse dado? Eu utilizo para quê? Né? Qual é a finalidade? É para o marketing, é RH, qual a base legal? Processamento, seleção e análise dos dados, a comunicação e relacionamento com o titular de dados. Por isso que o data mapping ele é fundamental para essa resposta aos titulares, porque fica muito mais fácil identificar ali e poder responder a esse titular de forma imediata até. O compartilhamento de dados com fornecedores, isso faz parte do nosso data mapping. Nós temos uma coluna lá só de compartilhamento. Aqui a gente tem que observar se tem transferência internacional, se não tem, com quem que está sendo compartilhado, porque em cima disso eu vou fazer os meus aditivos contratuais, eu vou verificar se aquele operador ele está seguindo as normas, eu vou, enfim, ajustar toda a documentação com relação a esse compartilhamento aí com parceiros ou com o que for. Eu vou dar os exemplos aqui para vocês. E é importantíssimo aqui só relembrar que tanto o controlador de dados quanto o operador, que é aquele que trata, eles são solidários. Então, por mais que uma empresa menor aí diga, eu não preciso me adequar, gente, é aquela coisa, o mercado em si vai obrigar aquela pessoa a se adequar, porque jamais uma empresa vai contratar um controlador, aliás, um operador, se ele não estiver adequado. Então, o próprio mercado obriga todo mundo, né, a se adequar. E eles são solidários, respondem da mesma forma. Às vezes, uma própria empresa ela pode ser controladora e operadora, né? Operadora para outro controlador, claro, não dela mesma. E o inventário deve conter, eu estou em cima aqui, os seguintes, né, componentes: mapa de sistemas, banco de dados, aplicativos e integrações. Por isso que eu digo que o data mapping ele é um espelhamento dos sistemas. E eu vou pegar ponto por ponto, né? RH, vamos trabalhar o RH. Marketing. A gente vai setor por setor. Então, ele é um mapeamento desses sistemas, banco de dados, aplicativos e integrações. Então, o que eu vou analisar aqui? A origem daquele dado. Da onde que ele vem? O tratamento interno dos dados pelo contador. Qual é o tratamento que eu estou dando para aquele dado? E o compartilhamento. Aí, o exemplo até é simples para nós. Por exemplo, da onde que está vindo aquele... Olha, qual é a origem daquele dado? Pode ser de um site, de um app, de uma landing page, de um parceiro de negócios, de uma mídia social, do site, né? E o tratamento interno desses dados. Para que eu estou usando aqueles dados? Eu posso dar exemplo aqui para vocês. Gestão de campanhas de marketing, sistema de recrutamento e seleção, sistema do RH mesmo, folha de pagamento. Esse é o tipo de tratamento que mais me vem assim, né? Que é mais usual, inclusive. E o compartilhamento? Bom, eu posso compartilhar com bases externas, com disparadores de e-mail, com armazenamento em nuvem, e aqui eu posso ter, né, um compartilhamento internacional, aí, extraterritorial, plataforma, empresas coligadas, então um telemarketing, ou até mesmo um marketing externo, né? Acontece. O meu propósito é marketing, mas eu tenho uma empresa que faz o marketing para mim, então esse seria o compartilhamento. O contexto de dados, tá? A forma da coleta. Como é que eu estou coletando aquele dado? A base legal que a gente revisitou aqui, né? Eu tenho que embasar qual é a base legal que fundamenta o meu tratamento de dados. Eu tenho que embasar a origem desses dados, o local de armazenamento, o compartilhamento, como eu falei. A composição das bases de dados pessoais, categorizar. A gente tem que categorizar os dados. Nós temos dados cadastrais, nós temos dados especiais e nós temos também dados sensíveis. Os dados sensíveis a gente tem que ter uma atenção muito maior. A lei, inclusive, é muito mais rigorosa com relação a esse tratamento dos dados sensíveis. Dados cadastrais, por exemplo, nome, telefone, CPF, endereço,
Dados especiais, eles não são nem sensíveis, nem cadastrais, mas a gente tem que dar uma maior atenção, digamos assim. Por exemplo, os cookies, os próprios cookies, né? Geolocalização, dados de menores, de crianças, de adolescentes. E os dados sensíveis, como a gente viu, é todo aquele dado que pode gerar algum tipo de discriminação, dados de saúde, biometria, de origem racial, étnica, orientação sexual, é muita coisa. E para que existe então o datamap? Qual é a razão de existir desse datamap? Ele vai nortear, ele é realmente, como o nome diz, ele é um mapa de dados. Ele vai nortear, facilitar e permitir que o controlador e o operador consigam criar e gerir uma governança, porque é em cima dele que eu vou tomar os passos e as atitudes, né? Políticas de privacidade, riscos setoriais, eu vou ver os parceiros de negócio, eu vou gerir a minha governança, eu vou orientar a minha governança, eu vou realmente implementar a LGPD com base nele. E ele é feito por meio e ou com apoio do encarregado. Então vejam a importância do data mapping aí na vida do DPO, né? De toda a organização, mas o DPO ele tem uma obrigação, ele tem uma responsabilidade muito forte aí, né, com relação ao data mapping. E deixa eu mostrar então para vocês. Esse é um modelo que ele segue todas as exigências da nossa lei e ele é a forma mais prática que eu encontrei de mapear. Para mim, eu não sei como tá compartilhando com vocês, mas para mim ele ficou gigante aqui. E eu não sei se... Tá. O que a gente precisa? Como eu falei ali antes, os requisitos, né, do data mapping. Eu vou separar ele por setores. Eu vou espelhar sistemas. Claro que depende do tamanho da organização, umas têm sistemas, outras não têm, umas gerem de tal forma, enfim, algumas têm mais setores aí que tratam. Mas aqui eu escolhi como exemplo para nós, um exemplo prático, que é geralmente onde também dá problemas nas bases legais, eu escolhi o marketing, tá? Porque o marketing sempre também acaba gerando dúvida aí para nós. Então eu vou identificar o setor. Pode ser uma planilha de Excel, tá? Eu utilizo uma planilha de Excel. Pode ser um formulário, que vai ser preenchido normal. Aqui eu fiz ele direto, seguindo como realmente eu utilizo e aplico, tá? Mas é simples. E para quem aí fazer parte, né, do nosso método, for aprender o método, eu disponibilizo tudo isso para vocês. O setor marketing, eu vou ter que colocar o responsável. Quem é o responsável pelo dado? Aqui eu vou colocar o controlador, tá? A Suelen. Eu sou a controladora desse setor na minha empresa, Contato. Aí telefone, e-mail, a origem do dado, tá? É muito importante. Da onde tá vindo aquele dado do marketing que eu vou tratar, que eu vou espelhar, que eu vou mapear? Vem do sistema e da landing page. Então, aqui, vamos para o nosso exemplo. Eu vou ter que colocar nome, aí eu tenho que ser o nome exatamente como está no sistema, o dado, o objetivo, né, de eu estar tratando aquele dado, o armazenamento, como que é feito, a base legal que eu utilizo, o tratamento que é feito. Eu estou em cima do mapa. O tempo de armazenamento e o compartilhamento. Com esses dados aqui, eu consigo realmente visualizar todo aquele setor e daí, em cima disso, eu vou conseguir gerir aí o meu plano de ação para adaptação, para implementação, né, da LGPD. Por exemplo, aqui o nome não é assim, ó. Eu vou colocar todos os titulares de dados. Não, eu vou mapear o dado. Então, eu não vou lá, Joãozinho, Mariazinha, eu trato tal dado, senão isso também seria um trabalho absurdo e inesgotável, nunca iria terminar. A gente não precisa, tá? Eu só tenho que espelhar aquele sistema. Então, no meu sistema, no marketing, no meu sistema lá e a landing page, eu trato, digamos que aqui eu só coloquei 2 dados, normalmente o marketing utiliza muito mais, e-mail e telefone. Tá? Eu faço minhas campanhas de marketing com e-mail e telefone. Eu vou botar o nome exatamente como está no sistema. E-mail, phone, geralmente em inglês, né? Agora sim, qual é o dado que eu estou tratando? Bom, no e-mail é o e-mail mesmo.
Vamos um por vez, né? O objetivo desse e-mail. Bom, o objetivo dele é a publicidade. Eu tenho esse dado, o meu tratamento, o meu objetivo de ter ele é publicidade. Que forma ele é armazenado? Simples, né, gente? Texto. Poderia ser, se fosse algum tipo de consentimento, com outro tratamento, poderia ser voz, imagem. Base legal. Bem, o e-mail, os e-mails que eu trato lá, a base legal é consentimento. O titular um dia consentiu, deu seu e-mail para que eu faça publicidade. Tá, mas qual é o tipo, né? Qual é o tratamento realmente que tu usa para marketing de publicidade, mas qual é o tratamento? Bom, eu mando e-mail marketing. Então, o titular consentiu para eu enviar e-mail marketing. Só que vejam que legal, o tempo de armazenamento. Por que é importante? Como eu disse antes, o consentimento ele não é eterno, ele segue uma finalidade. Normalmente, quando a gente vai na prática da empresa, o tempo sempre é indeterminado, né? Porque o controlador ele quer guardar o dado daquele cliente eternamente. Ah, eu vou deixar lá porque daqui a pouco vai rolar uma promoção aqui, eu envio para ele um e-mail marketing. Não pode. Então a gente sugere que utilize uma outra base legal, né? Se mudou a finalidade, não pode mais ser o consentimento. Mas aqui digamos que a empresa está bem certinha, já foi revisado por nós e tá bem certinha. Então dá para ver que é uma campanha de marketing, né? Ele tem um e-mail, ele usa para publicidade, ele usou o consentimento do cliente, está mandando e-mail marketing e o tempo vai ser 30 dias, é uma campanha de marketing. E ele compartilha com ClickSend, que é um disparador de e-mails, para facilitar o trabalho. Um outro dado que eu utilizo lá, um outro dado que eu utilizo nas minhas campanhas no meu marketing, o telefone. Aqui daí é um exemplo, tá? Eu poderia utilizar para outras questões. Qual é o dado em si? Bom, é o telefone, mas eu priorizo o WhatsApp, porque eu quero me comunicar com esse meu canal de comunicação vai ser por WhatsApp. Então, esse é o dado, o WhatsApp do cliente. Meu objetivo é contato. Eu quero manter o contato com ele pelo WhatsApp. É armazenado em texto também. A base legal aqui, ó, tá escrito ao contrário, é interesse legítimo, tá? A minha base legal aqui eu uso o interesse legítimo. Por quê? É o meu interesse manter o meu tratamento, aliás, o meu relacionamento com o cliente. Tanto que o tratamento aqui é relacionamento com o cliente. E o tempo, então, de armazenamento indeterminado. Porque eu quero manter esse WhatsApp do cliente para eu me relacionar com ele. De uma certa forma, eu estou ali mantendo, né, o relacionamento mais marketing também. Estou falando de alguma promoção, alguma oferta, alguma coisa, enfim. E o compartilhamento com uma empresa coligada. Então, assim, temos uma exemplificação aqui de um mapeamento de dados para o setor de marketing. Óbvio que na empresa, na prática, vai ter mais um monte de dados, né? Porque a empresa pega tudo que é dado mesmo, nome da pessoa, tudo. Mas o que vocês atentariam? Só para trazer um pouquinho para a prática também, não ficar só no espelhamento aqui, né? Nós, como consultores, o que a gente, ou como DPO ali, eu vou olhar e vou, opa, olha só, tempo indeterminado de armazenamento, meio complicado, né? Mas o mais, aqui na segunda opção do fone, qual é a questão mais perigosa aqui, digamos assim, para a empresa? É o compartilhamento com uma empresa coligada. Vejam a questão da Cirela. Então, se esse compartilhamento com essa empresa coligada, para o meu legítimo interesse, pode dar muito problema aqui. Então, daqui a pouco a gente vai ter que orientar o cliente a adaptar essa questão ou pegar também junto com o legítimo interesse um consentimento, né? A gente pode também acumular as bases legais. Então, gente, eu falei que era simples, que era rápido, é o modelo de data mapping que é utilizado. Tem tudo que a lei exige, até mais. Aqui só a gente tem que cuidar do compartilhamento quando for compartilhamento extraterritorial, né? Daí, normalmente, quando tem armazenamento em nuvem ou quando é uma multinacional, que passa para filiais, para subsidiárias, enfim. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Que a pessoa está atrapalhada aqui hoje no computador. Não sei se a internet não está me ajudando, até vocês estão me ouvindo direitinho. Olha o que aconteceu. Vocês estão me ouvindo, gente?
o slide aqui, eu vou passar para o fim, porque quem me acompanhou até o fim, eu quero expor, então, qual é a questão. Agora me apareceu aqui a barra de atividades, porque eu não estava nem conseguindo ver se tinha chat, se não tinha. Tá, beleza, tá ouvindo, tá tudo certinho. Perfeito. Então, assim, ó, como eu prometi para vocês, né, quem ficou até o final aqui, o que eu posso, só para finalizar com vocês, falar do método. Eu não tô, o objetivo aqui não é usar o tempo para falar dele, né? Tanto que vocês tiverem dúvida, depois eu vou deixar, vou compartilhar aqui no chat o link de acesso, onde vai ter toda a explicação de como que funciona o método, né? Tudo mais do curso, assim. E também podem me mandar dúvidas pelo Instagram. Meu Instagram é Direito com Suelen. Eu vou responder todos com o maior prazer. Dúvidas daqui um pouco também relacionado aqui ao tema, podem me mandar, não tem problema. Faço, é uma satisfação para mim, eu adoro realmente ensinar. E eu só não quero estourar muito o nosso tempo, porque eu me comprometi aqui que também seria breve, tá? Então, o que eu posso dizer do método para vocês, assim, só para finalizar, que ele é um plano para o sucesso. Hoje é um super diferencial. Aliás, eu cogito a dizer, eu arrisco a dizer, que qualquer empresa a partir de agora vai exigir conhecimento em LGPD. Eu dei uma olhadinha assim no LinkedIn por cima. Olha, a maioria está exigindo conhecimento em LGPD para as pessoas, né? Para quem aí quer se candidatar a vagas. Então, realmente é uma profissão, é um ramo muito, muito bom, muito promissor. Eu sou apaixonada, sou suspeita para falar, porque eu estou amando trabalhar nisso. Realmente encontrei um propósito, assim, muito bem remunerado. Eu dei um salto na minha carreira, eu, graças a Deus, consegui me direcionar nesse sentido e ter segurança, né, no que eu estou passando para vocês. Então, o método Seja um DPO, ele tá com preço especial para essa turma, não vai ter outra turma no ano, não vai ter. E tu já vai começar aí em 2 meses, começar o ano já capacitado para atuar como DPO, atuar como profissional em proteção de dados, como adequação, nas adequações aí LGPD. Aproveitando o clima Black Friday, apenas 12 vezes de 97, tá? Então, vejam, em uma única consultoria, em uma única adequação, tu já pagou muitas vezes aí o curso. O valor realmente ele está abaixo do que os concorrentes estão pedindo aí por cursos que não oferecem nem a metade, tá? Porque ele realmente é um método validado que eu aplico como treinamento dentro de empresa, então ele realmente vai te capacitar, vai te dar a segurança necessária para atuar na prática como um DPO, como um profissional em proteção de dados. O link eu vou mandar ali pelo chat para vocês e tá na dúvida, te inscreve, porque tem garantia, o risco fica todo por minha conta, tem garantia aí de 14 dias, me envia e-mail, não quero mais, vi que não é para mim, ou não me adaptei com as tuas aulas, não tá legal, não precisa nem dar o motivo, é só dizer não quero mais. A gente devolve 100% do valor, tá? Até para evitar constrangimentos aí. Então, não tem nada a perder. A questão é aproveitar essa oportunidade, realmente. Que se eu tivesse tido uma oportunidade dessas, há um tempo atrás, eu não teria quebrado tanto a cabeça no início, assim, para realmente atuar e me apropriar desse conhecimento, né? Ele é muito além da teoria, tem casos práticos que realmente vão te preparar para o mercado. Vou trazer casos reais, práticos, estudos de caso, exercícios de fixação para sedimentar o conhecimento. Vai ter esses encontros ao vivo para tirar todas as dúvidas. E a inscrição ali é pelo link. Bom, gente, eu só tenho a agradecer o tempo de vocês. Se eu conseguir acrescentar alguma coisa para algum de vocês, eu já me dou por satisfeita nessa noite. Eu acho que tem mercado para todo mundo, não tem concorrência praticamente. Nós não somos concorrentes, pelo contrário. Todos nós, como atuantes aí em proteção de dados, vamos precisar de pessoas, de colegas capacitados. É muito importante. Dúvidas, por favor, eu não quero extrapolar o tempo aqui, não quero mais tomar o tempo de vocês. Hoje é uma segunda-feira, eu sei como é. Podem mandar dúvidas para mim por direct, eu vou respondê-las todas com o maior grado, tá? E é isso aí, então, gente, eu agradeço
realmente espero ter contribuído, ter ajudado e vamos então seguir fortes aí de mãos dadas nesse novo ramo aí do mercado de trabalho que é muito bom, muito promissor, muito recompensador e remunera muito bem. Tá bom, queridos? Boa noite. Gente, ainda tem alguns participantes. Só desculpa, eu não tinha visto algumas perguntas aqui. Quem quiser ficar mais uns 5 minutinhos, eu vou falando, não tem problema, tá? Aqui, olha só, me perguntaram da remuneração do encarregado de dados. Ele é muito bem remunerado. Claro que o terceirizado vai cobrar menos, porque vai também atender mais empresas e provavelmente vai atender empresas menores. Mas aí são salários de até 30 mil reais, porque é um cargo de alto, é um cargo executivo, né? De alta gestão. O curso terá certificado, mais informações do curso podem me mandar lá no link, deixa eu mandar o link para vocês. O link tá no chat, desculpa. Ali tem mais informações, eu vou mandar para quem tá no grupo do Telegram também, então se não tá, por favor, eu acho que consegue entrar lá ainda. Vou tentar disponibilizar o material também depois, até para os colegas aí que não conseguiram assistir ou que tiveram que sair antes, tá? Vou tentar disponibilizar para vocês, sim. Que bom, Rogério, tu gostou? Que achou legal isso aí. Valdenice, o Edson, isso aí. Eu que agradeço vocês pela atenção de vocês.